Está sendo preparado lá embaixo para todos, então eu posso falar à vontade até a hora que a Raquel aparecer ali e dizer que o almoço está pronto. Ok? Antes da mensagem própria, eu gostaria, e as 2 últimas semanas, eu tenho pensado muito sobre isso e vendo na internet, e achei próprio mencionar aqui rapidamente. Não quero me aprofundar. É com respeito à questão da tragédia de Orlando. E quando você vai nos chat rooms, não é? É que você tem uma ideia realmente do que as pessoas pensam. E me assustou ver os comentários, principalmente em chat rooms de adventistas, com respeito àquelas 49, 50 pessoas que morreram ali. Tiveram o que mereciam. Deus trouxe juízo sobre eles. Às vezes eu fico pensando que talvez seja mais fácil um deles estar no céu do que essas pessoas. Não se iluda com esse sorriso nas paradas gays por aí. Entre eles existe o índice maior de suicídios na América, passando até de adolescentes quase. São pessoas miseravelmente infelizes. Muitas com tremendos conflitos de identidade, pela maneira como foram criados por outros fatores, desequilíbrio hormonal desde nascença. É um approach muito simplório dizer que é tudo mando de sem vergonhas, que às vezes nós costumamos pensar assim. São pessoas que precisam do nosso carinho, do nosso amor e da nossa atenção. Eles merecem o céu tanto quanto você e eu. Eles não precisam de ser discriminados, rejeitados e com títulos colocados sobre eles. Eles precisam do nosso carinho e nossa atenção. E é a questão de 2 Gs, né? Gays e guns. E outro aspecto que preocupa é a questão de guns. E quando uma tragédia dessa acontece, é assustador o que acontece na internet. Um dia eu matei uma curiosidade minha. Eu fui numa loja de guns. Espero que ninguém tirou foto lá, não é? Mas se você quer ser assustado, esqueça filme de horror. Vai numa loja dessa e fica lá 1 hora. É impressionante. E lamentavelmente, em nosso meio, parece que nós não ficamos imunes a isso. Há uns anos atrás, a Conferência Geral precisou reunir todo mundo e dizer na capela, se alguém for pego com armas aqui dentro, vai ser mandado embora sumariamente. Porque era comum pessoas trazerem armas para discutir, comparar e analisar. Às vezes nós perdemos um pouco a perspectiva de que a base da nossa crença, da nossa vida está aqui, ó, e não no Second Amendment. Arma e esse livro não combinam, não conciliam. Não, mas eu preciso defender minha família se um cara entrar em casa. Qual é o argumento que você vai usar para o Senhor um dia? Eu matei porque ele entrou na minha casa? Essa não é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que se você perder a sua vida por amor a Ele, Ele vai restituir para você. Essa é a promessa. Se queremos ter a proteção, se põe de joelhos pela manhã e peça proteção pelo dia e pela noite. Essa é a nossa arma. Essa é a única arma que nós precisamos. Em nenhum lugar dos evangelhos ou da Bíblia existe base para essa ideia de que se houver um governo tirano, nós temos que ter armas para nos defender. Não. O Second Amendment foi escrito quando havia bandos de gente perabolando pela terra sem proteção. Hoje tem forças armadas, tem polícia estadual, polícia da county, polícia da cidade, tem 911. Essa é a única proteção que nós precisamos. E não perdemos de vista isto. A constituição do cristão está aqui. Que Deus nos abençoe. Para que nós não corramos o risco, alguns de nós, de invertermos as prioridades. A comunidade gay deve ser amada. E a cultura de guns deve ser desprezada no meio cristão. Deus abençoe para isso. Mas hoje nós estamos completando 17 anos da Capital Brazilian. Adolescente.
como todo adolescente tem seus, quase todos, não é? Seus altos e baixos. Momentos que estão no paraíso, no momento seguinte, Na Bíblia, existe resposta para 4 questões fundamentais que em algum momento nós vamos nos deparar com elas na vida. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E o que é que nós estamos fazendo aqui? Em algum momento nós nos deparamos com essas questões. Sábado passado, a esposa do John Zesk ajudou muito na nossa igreja aqui, muito no começo. Ela perdeu uma luta contra o câncer. O funeral vai ser segunda-feira. Sábado, às 2h, ela morreu. E são nesses momentos, quando você está ali acompanhando a pessoa e todos os dias estava indo lá, e que você começa a questionar. Quais são realmente as nossas prioridades? E quem somos nós? O nosso presente é a somatória de todo o nosso passado. E por isso que nós vemos na Bíblia Deus instruindo os profetas, os patriarcas, não é? Moisés, Abraão, por dentro ele saiu, ele estabelecia altares. E quando as pessoas passavam, eles tinham uma noção do que aquilo significava. Josué, no fim da sua vida, do seu ministério, ele chama o povo e agora ele faz uma retrospectiva. Vocês lembram da retrospectiva da Globo? Não é? Acho que existe ainda. E Josué agora exorta o povo a lembrar, olhem, vejam o que Deus fez por vocês. Porque nós somente temos perspectiva de futuro quando nós entendemos quem somos, de onde viemos e aquilo que Deus fez por nós. Não tem como fugirmos disso. E existem alguns detalhes interessantes, não é, da nossa igreja. Quem somos nós? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bonito isso. Não é lindo isso? Não dá uma insuflada no ego assim, mas o verso continua. O que diz depois? Nós somos tudo isso para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vejam, estarmos aqui não é um fim em si mesmo. É um meio para alcançar um fim. É um meio para alcançar um fim. Nenhum de nós vem a este mundo sem um propósito específico. E a Bíblia também responde, não nós temos tempo para olhar todos os textos agora, não é? De que a razão da nossa existência como indivíduos é que tudo que nós viemos a fazer ou deixar de fazer seja para glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito nosso como indivíduos, como pessoas. Viemos das mãos de um Criador. O pecado deturpou, mas Deus ainda atua nas pessoas. E a razão para a nossa existência é glorificar esse Deus. Esse é o propósito da vida. É por isso que quem não tem Deus, entre eles existe tanto suicídio. Porque perde a perspectiva. Mas essas 4 perguntas, eu gostaria de enfocá-las em 2 outros aspectos. O individual, como igreja Capital Brazilian, e como igreja adventista mundial. Assim como a igreja mundial, nós também viemos de uma crise, de uma grande decepção. Há 17 anos e meio atrás, houve uma crise, não vou entrar em detalhes aqui, porque o assunto é meio delicado ainda para muitos, mas houve uma crise, mal resolvida. E em função disso, 2 grupos se surgiram. E estava impossível adorar debaixo do mesmo teto. E nós, um dia houve uma reunião, na casa do Gilmar. Estava Sandro e Gilmar, Jaime e Celi, Tanaka e Nelly, Fritz e Lau, Juné e eu. E depois daquele sábado começaram a haver reuniões de oração na garagem do Edson Furtado, lá em Gatesburg. E algumas semanas depois fizemos o que Moisés e Arão fizeram, orientados por Deus. Fomos no Faraó, na associação, eles vieram para uma reunião e falamos, nós queremos adorar.
E a associação, sabendo o que tinha acontecido, 2 semanas depois, numa reunião da comissão executiva, autorizou a abertura de uma nova igreja. Essa é a nossa origem. E alguns detalhes importantes, não é? Gilmar e Sandra, eles têm uma importância na história dessa igreja grande. O nome foi sugestão de Gilmar. Não sei se você lembra disso, Gilmar. Eu sei. Memória seletiva está pegando já, né? Mas entre nomes, numa reunião ali, conversando, discutindo ideias, de repente, Gilmar, que tal Capitol Brazilian Temple? Todo mundo, uau! E foi adotado. Foi iniciativa do Gilmar. O primeiro batismo dessa igreja apareceu aqui, não é? Foi o pastor Joel Salho batizando o Glauber e a Talitinha, da Neuza. O primeiro batismo. Mas o primeiro converso, o resultado dessa igreja, foi também um trabalho de iniciativa da família Ruiz. Foram naquela piscina da Old Gunpowder e lá estava um brasileiro, Ayrton. Houve um contato, uma amizade, estudos bíblicos e o Ayrton foi batizado. Ayrton Freitas, não é? Parece que é Freitas, é. Foi o primeiro converso dessa igreja. E as histórias são muitas, não é? Um dia, havia o salão estava sendo usado pela família pastoral Lamarques e pegou fogo na igreja. A história até hoje não está bem contada, mas segundo a perícia do Fire Department, começou na cafeteira de fazer café, viu, pastor? Então, até hoje não entendemos isso, né? Mas tivemos que sair de lá, fomos para Wheaton, a igreja também foi demolida e depois viemos para cá. Essa é a nossa terceira parada. Tem algumas fotos aqui, não, coloca por favor a primeira. Essa é uma foto histórica, porque ela foi a foto tirada no fim do culto. Quem pregou foi o pastor português, esqueci o nome dele agora, deu um branco. Teófilo Ferreira. E na saída essa foto foi tirada. Não estão todos aí e não eram todos esse daí. Porque nesses dias especiais tinha o que nós ainda chamamos carinhosamente de moscas de padaria, né? As pessoas que vão em alguns lugares quando está acontecendo alguma coisa. Mas aqui está a patotinha, né? Que hoje estão tudo no college. Amanda, Vitor, olha o tamaninho do Vitor. Esse foi o grupo que começou essa igreja. Esse foi o sábado 19 de junho de 1999. Irmã bem-vinda, irmão Maran, ali no centro, né? E nós temos todo esse grupo, que no sábado seguinte era a média de 22, 23 pessoas. E foi disso que a igreja começou a crescer. Essa era a banda da Capitol Brazilian. Né? Alguns instrumentos ali precisam sair do closet e serem desenferrujados, né? Como o Júlio. Né? A Érica foi o primeiro perda que essa igreja teve. Nesses 17 anos foi a Érica, a irmã bem-vinda. Né? Faleceu no acidente de carro. Mas esse era o grupo que acompanhava as músicas como as que nós cantamos aqui agora. Nós temos um vídeo também, que veio fresquinho agora de Guarapari, do nosso outro pastor, pastor Jimmy. Ele está num concílio em Guarapari e mandou agora de manhã esse vídeo para nós. Um feliz sábado. Apenas passando aqui para desejar parabéns à nossa Capitol Brazilian Temple. Que Deus abençoe vocês. Que nesse dia de festa dos 17 anos, o Espírito do Senhor esteja sobre todos vocês. Estou aqui em Guarapari, no retiro de pastores. E que Deus esteja com vocês. Estamos orando para que vocês continuem sendo a bênção de Deus na cidade de Washington e região. Feliz sábado, feliz aniversário, Capitol Brazilian Temple. No passado houve, irmãos, muitos debates sobre quantas igrejas a área de Washington pode comportar. E ainda hoje existem certas discussões sobre isso, que deveríamos voltar a ser uma igreja só grande. Não sei qual é o ponto certo, e essa não é minha questão aqui. Mas os batistas brasileiros já estão com 9 igrejas na área. E todas estão cheias. Quando fizemos aqui um projeto Sol, em 1990, se estimava a quantidade de brasileiros na área de Washington em 60 mil. 60 mil brasileiros. É a espécie humana mais escorregadia que existe. Quando ele entra no mercado e vê alguém falando português, ele vai para o outro extremo e para de falar.
Não sei porquê. Mas estão aí. Quando o Brasil ganha um jogo, eles vão para Washington dançar, sambar e desaparecem. Estão por aí. Essa igreja tem como missão muito mais do que colocarmos a nossa melhor roupa e virmos aqui aos sábados pela manhã. Tem muito brasileiro por aí, como o Ayrton, sozinho, perdido nessa América, carentes, necessitados. Essa também é a missão dessa igreja. Eu acredito profundamente que as mais de 60, eu creio, igrejas brasileiras que existem hoje na América, elas têm uma função muito mais do que só abrigar os imigrantes, mas aqueles que já estão aqui, para serem alcançados de uma maneira que não seriam por outro meio de pregação. E pelo visto parece que a amizade, esse contato com o Ayrton, é uma das maneiras mais eficazes de atrair o brasileiro que está na América. Escorregadio, arredio. Em princípio não gosta de tocar em religião, porque agora ele está num país livre, não é? Mas ao mesmo tempo são pessoas carentes. Pessoas que sentem necessidade de alguma coisa. E esse é um tremendo ponto de evangelismo para a igreja. Alcançar essas pessoas. Esses tantos milhares que estão aí pela área, espalhados. Quando uma igreja perde o seu senso de missão, ela perde a sua perspectiva de futuro. Eu gostaria de mostrar para vocês essa foi a segunda igreja, né, de Wheaton, onde nós estivemos. E tem uma foto da Ruanda de 6 semanas atrás, que ela é impressionante. Isso foi um sábado, 6 semanas atrás, depois de semanas de evangelismo, não é? Pessoas foram trazidas do país inteiro e 97 mil pessoas foram batizadas num lago que está na frente dessa foto aqui. 97 mil. A foto seguinte é uma que dá um close-up. Não tem drones lá ainda, então não deu para tirar uma foto que abranjasse todo mundo, né? Mas ali no canto da direita está o lago onde todas essas pessoas foram batizadas. Resultado de um esforço evangelístico muito grande que aconteceu na Ruanda. O Espírito do Senhor continua trabalhando. A missão pela qual Deus estabeleceu essa igreja continua existindo. A igreja varia nos seus aspectos culturais, de local para local, mas a missão continua sendo a mesma. Deus quer o máximo de filhos no céu com Ele. Independente de quem eles são, independente de onde eles moram, no lugar que nós estamos, nós podemos ter esta oportunidade de pregar e de falar. No ano que vem, esse mesmo projeto evangelístico vai ser feito na Romênia. E eu tive o privilégio, a oportunidade, de 2 semanas atrás, estar lá, para um encontro e planejar a vinda de um grupo. E também sobre volta a foto, por favor, esse evangelismo que vai haver lá. Isso foi 2 sábados atrás, na cidade de Turkish Mures, em torno de 3 mil pessoas nesse ambiente. Eu achei interessante que quase 1/3, quase 1.000 pessoas eram ciganos. Ciganos. Eu lembro que quando os ciganos chegavam na vizinhança, as mães se apavoravam, por quê? Roubavam crianças. E a Romênia é um dos países que tem o maior número de adventistas ciganos. Se vestem ainda com as roupas coloridas, bem típicas, mas com a Bíblia na mão e pregando o Evangelho. Em fevereiro e março do ano que vem, e eu estou aqui fazendo já um apelo, não é? Para voluntários. Porque na Romênia se espera ter 2.000 pontos de pregação em todo o país. Você vai estar lá, né, Kátia? Todos os departamentais vão estar, a Raquel, o Jonas. E 2.000 pontos de pregação vão estar espalhados pelo país. Pregando. São pessoas que precisam ser alcançadas. A missão da igreja não deixou de existir, ela continua. Essa é a razão de você e eu existirmos. Essa é a razão. É esse sentimento do coração de Deus de que mais pessoas que estão nesse mundo precisam ser alcançadas. Talvez alguns não vão ser alcançados com a rádio mundial. Talvez alguns só vão ser alcançados não pelo evangelismo massivo,
mas por contatos pessoais. A missão da igreja continua. E a missão não perdeu o seu senso de foco, que é que mais e mais pessoas conheçam do Deus do céu. Que mais e mais pessoas aceitem a salvação pela fé em Cristo Jesus. E estejam se preparando em santificação num processo para um dia estarem no céu. Essa continua sendo a missão. Essa continua sendo o foco pelo qual essa igreja foi fundada. E quando nós vemos na tríplice mensagem angélica, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, o primeiro, né? E adorai aquele que fez os céus e a terra. Às vezes nós tendemos a dar apenas um foco de juízo. Quando a primeira mensagem angélica começa com louvor, temei a Deus e dá-lhe glória, e termina com louvor, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Quando essa mensagem começou a ser pregada, surgiu no mundo Charles Darwin, que viajou o mundo e escreveu o livro A Origem das Espécies. E outro ser que não Deus, a evolução, começou a ser pregada como origem da vida. Não é por acaso que existe um apelo para adorar o Deus Criador. Não é por acaso. Foi para contrafazer forças que Satanás estava trabalhando no mundo. E hoje vocês já sabem que na maioria dos lugares se prega e se ensina a teoria da evolução, mas nem teoria de criação pode ser pregada. Existe uma razão para isso. Essa razão pela qual, em parte, nós vimos aqui, a cada sábado pela manhã, adorar. Adorar. E adorar não tem a ver com o que Deus fez em nossa vida. Adorar não tem a ver com se a semana foi boa ou não. Deus merece ser adorado porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Pelo que Ele é. Ele merece o nosso louvor. Essa é a primeira razão pela qual, coletivamente, nós nos reunimos aqui aos sábados. Mas também para tentarmos oportunidades de que mais pessoas conheçam esse evangelho. Alguém esse dia falou, a situação no Brasil agora piorou, a igreja vai encher de novo, né? Porque perdemos muito quando houve o milagre econômico. Isso é bom. E é bonito ver o espírito missionário e o ministério que muitos desenvolvem aqui ao ajudar pessoas que só chegam com a malinha na mão, providenciando tudo. Missão da igreja. Mas através desses 17 anos nós vimos não só isso, mas milagres acontecendo. Não temos infelizmente tempo, não é? Para descrevermos tantas coisas que Deus fez em nosso meio. O próprio pastor Lamarques, não é? E a história daquela fatídica noite no hospital. E nós tínhamos um ministério da oração que eram pessoas grudadas no telefone e que pegava a folha preenchida de meia hora, os slots de 24 horas, e cada pessoa orava por meia hora, e 24 horas haviam pessoas orando. E quem sabe um dia, pastor, você precisa contar aqui o milagre daquela noite. A Lala, que acabou de casar agora, não é? Filho do Tanaka, problema na perna, que miraculosamente foi curada. O Jason do Valdeci, a irmã bem-vinda que, quando fomos no médico, falou, ela não aguenta mais uma semana de hemodiálise, 2 por semana. E a compatibilidade familiar não acontece, isso não é porque é filho que é compatível para transplante. E um dia deu na teia do Joel de fazer um teste, bingo, ele era compatível de doar um rim para a mãe. Doou, a irmã bem-vinda viveu muitos e muitos anos com qualidade de vida. Quantas coisas aconteceram. Quantas pessoas iam lá visitar a irmã bem-vinda com carinha de piedade para confortá-la e voltavam de lá? Confortados, inspirados. E foram tantas as histórias que nós sentimos de perto a mão de Deus guiando, conduzindo e liderando. Não nos esqueçamos do passado. Figueiredo, que falou um amém lá agora, fumava igual uma chaminé e bebia igual um gambá. No aeroporto de Fortaleza, ele jogou o último cigarro fora da porta e entrou. Veio para São Paulo, pegou um avião na sexta noite. Chegou sábado de manhã aqui no Dallas. O Walter, que já era amigos do tempo do garimpo, pegou ele e já trouxe direto para a igreja.
No domingo de tarde ele estava recebendo estudos e foi batizado. Incrível. É incrível. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Às vezes não é no nosso plano, mas é no plano do Senhor. Quem poderia, Figueiredo, imaginar que hoje ele, toda a sua família, todos os filhos estariam aqui? Não percamos de vista que Deus tem uma missão para nós individualmente e Deus tem uma missão para nós como igreja. É provável que chegaremos o dia que voltaremos a ser apenas um grupo de pessoas, cuja característica e ponto comum vai ser o que, segundo a Bíblia? Tem testemunho de Jesus, a fé em Jesus e... que mais? Guarda os mandamentos do Senhor. Talvez não tenhamos mais uma estrutura hierárquica organizacional como temos hoje, mas a missão vai continuar sendo a mesma, vai ser Deus no céu e seus filhos na terra. E a igreja precisa estar preparada para este momento, para as grandes coisas que vão acontecer, para as pessoas que vão procurar sedentas por verdade. A nossa missão é mais do que estabelecer uma igreja e virmos aqui ao sábado de manhã. Deus tem um plano muito maior. Os sonhos do Senhor são muito maiores para você e para mim. Os sonhos do Senhor são muito maiores para essa igreja. E as coisas vão acontecendo. Viemos parar aqui porque a igreja que estávamos adorando foi vendida e foi demolida. E, by the way, pastor William se arrepende amargamente da decisão que fizeram. Hoje eles não têm metade do dinheiro que venderam e não têm um templo. Estão alugando um terreno, um prédio. Não conseguiram construir onde pretendiam. Mas como estávamos com a ordem de despejo assinada, tivemos que procurar outro local. E achamos esse templo. Na verdade, antes de deixar esse templo, nós já achamos um terreno. O CBC. E como era de outra associação, começamos um processo de mudança da Potomac para Chesapeake. E procuraram uma igreja na Chesapeake, e essa igreja foi achada. Vamos construir um CBC? Não sei. Eu sei que nós devemos colocar a questão na mão do Senhor. Que Ele santifique nossas mentes, que Ele santifique nossa capacidade de decisão, nosso processo de tomar decisões, para que a nossa decisão seja decisão aprovada pelo Senhor. Isso é o que conta. Isso é o que conta. Mas a missão continua. Com um prédio alugado ou com um prédio próprio, a missão continua. Se você vai naquela loja brasileira de sábado, eu fico impressionado de ver a fila de gente mandando dinheiro para o Brasil. Brasileiros. Não conhece ninguém, entram, mandam o dinheirinho e vão embora. Existem N opções e oportunidades que nós temos para cumprir a missão. Embora a descrição que a Bíblia faz de Laodiceia dos últimos dias é meia macabra, né, num certo sentido, mas continua sendo a igreja que é objeto do carinho e do amor do nosso Deus. E a igreja militante, ela um dia vai se transformar em igreja triunfante. Pela graça do Senhor. Porque João, quando viu os salvos no mar de vidro, eram 19 milhões de adventistas que temos no mundo, é isso? O que é que ele viu? Uma multidão que ninguém podia contar. São salvos em Jesus através de toda a história. São salvos que estão hoje no rebanho do remanescente e aqueles que intencionalmente, por enquanto, Deus está deixando fora do rebanho. É parte do povo do Senhor. Nós precisamos, eu creio, nesses últimos dias, estarmos com os olhos abertos. Com a atenção focada. E perguntarmos constantemente ao Senhor, qual é o teu plano para mim? Vim para a Améria por causa do aperto arroxo financeiro no Brasil, ou não importa qual a razão, ou porque houve um sonho. Esse não é o ponto. Esse não é o ponto. E cada um de nós tem uma história de chegada na América.
não é? Tem aquela de orar a noite inteira para o visto que ia sair no outro dia, e se o visto sai, foi a vontade do Senhor, se não sai, não foi. Não sei. O que eu creio é que onde você estiver, Deus tem um plano para você. Não importa onde, Deus tem um plano. Ele faz um plano. Ele se ajusta para onde você foi ou para onde você vai. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano. E ao ler essas fotos é impressionante quantas pessoas entraram e saíram. E isso é uma característica de igreja na América brasileira. Não é só na nossa, não. Essa volatilidade do brasileiro. Vem e quer voltar, vai e volta, fica lá, acaba o dólar, volta e fica aquele drama, não é? Alguns se radicalizaram aqui e decidiram estabelecer a vida aqui, mas não são todos. A igreja tem uma função para essas pessoas. É por isso que às vezes a gente fala demais, o culto acaba tarde, mas 1 hora depois tem gente conversando ali fora ainda. Porque há essa necessidade desse convívio social, de trocar ideias, de conversar. Também é parte da igreja nesse país. Quem sabe essa é a maneira de alcançar algumas pessoas. É por esse contato, é por esse convívio. É através de conquistar com amizade. Deus tem um plano para a sua vida e para a minha. Deus tem um plano para esta igreja, eu não tenho dúvida disso. Se existem 9 igrejas batistas brasileiras, nós podemos até ter mais do que 3 adventistas brasileiros. Baltimore, Washington, Virgínia, cheio de brasileiros. Nós devemos nos perguntar constantemente, Senhor, qual é o teu plano? Qual é o teu plano? Eu tenho uma ideia, mas eu gostaria de colocar nas tuas mãos para que o Senhor santifique a minha ideia. Vamos ver se ela tem fundamento, se ela tem razão para existir. Não tenhamos esse conceito de que nós viemos aqui de manhã com a roupa bonita, cantar, ouvir o sermão e ir para casa. O propósito e sonho de Deus para você e eu é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Em primeiro lugar, a nossa salvação. E antes da salvação se consumar na volta de Jesus, uma qualidade de vida melhor aqui nesse mundo. E em segundo lugar, explorarmos oportunidades de levarmos essa mensagem e esse conhecimento para outras pessoas. Igrejas são diferentes. Igreja que o Gilmar assiste aqui tem um estilo diferente, atrai pessoas diferentes. Sligo é diferente. São igrejas diferentes, não há nada de errado com isso. Mas que o foco e a essência da missão continue sendo a mesma. Que pessoas venham e se coloquem aos pés do Salvador. E conheçam o Deus verdadeiro. Isso pode ser feito numa visita numa loja brasileira, no ambiente de trabalho e em tantos outros lugares. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Eu me lembro quando cresci numa igreja e havia um pastor que ele tinha um olho de vidro. Eu tinha pavor daquele homem. Porque não importa onde ele estava, aquele olho de vidro está sempre olhando para mim. E ele apontava o dedo assim para a gente, dizia, ninguém vai entrar no céu sem ter uma estrela na coroa. Aquilo me apavorava. Eu voltava para casa nos meus 9, 10 anos de idade, e às vezes chorando, meia hora caminhando a pé, não é? Porque como que eu ia para o céu? E se Jesus volta amanhã? E eu não tenho ninguém. E eu não vou para o céu. Às vezes a gente faz um pouquinho de terrorismo denominacional, não é? Teológico. Mas tem tantas maneiras que nós podemos falar para pessoas. Ou convidar pessoas. Quem sabe devíamos aqui reativar algo que foi um ponto de contato com pessoas do passado. Esportes no sábado à noite no ginásio da Caune. Quantos brasileiros eram convidados e vinham para participar? São maneiras que nós podemos usar para alcançar pessoas. Esse é o teu chamado e o meu chamado. Nós não fomos chamados apenas, meus queridos, para esquentarmos bancos aqui no sábado pela manhã. Não. É muito gostoso isso daqui. Nação santa, povo eleito, raça exclusiva, que coisa linda. Mas isso tudo
Foi declarado porque existe um objetivo. A fim, tenham tudo isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sei que muitos de nós sonham com o green card. E 99% das pessoas que eu conheço continuam fazendo a mesma coisa que faziam antes de ter o green card. Só que agora pode gastar dinheiro para ir no Brasil e voltar. Depois o próximo sonho é a cidadania. Mas não perdemos de foco que esta não é a nossa pátria. Segundo Paulo em Tessalonicenses, a nossa pátria está no céu. Essa é a nossa pátria. Esse deve ser o que nos move, o que nos inspira, o que nos leva a fazer as coisas. A nossa pátria está no céu. O meu apelo nessa manhã é que, assim como Josué fez, que nós tomemos tempo para olhar para trás. Porque nós só vamos ter perspectiva de futuro se olharmos para trás e vermos tudo aquilo que Deus tem feito. E a Kátia colocou muito bem um texto aqui que era muito usado, de Atos. No princípio, todos tinham coisa em comum, compartilham entre si, e depois de Salmos. Grandes coisas, Salmo 123, 6. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Um aniversário, em primeiro lugar, é razão para agradecer, para louvar a Deus. Por tudo aquilo que Ele tem feito. Por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Por tudo aquilo que, apesar dos perrengues financeiros ou sociais, ou documentais, ou não importa qual seja, Deus nos tem dado a vida. Ninguém aqui está no welfare. Estão todos trabalhando, isso é bênção. Um carrinho que dá para trazer e vir para a igreja, isso é bênção. Em tudo dai graças. O espírito de gratidão é que transforma a vida do crente. Não é o que nós temos ou não temos, mas espírito de gratidão. E ao olhar para trás, não temos tempo, infelizmente. São tantos altares que foram erguidos nesses 17 anos. Símbolos de cuidado, de providência, de vermos a mão de Deus ali, tocando, dirigindo e orientando. São razões para olharmos para trás. Louvarmos a Deus, sermos gratos e não termos nenhuma dúvida de que aquele que começou o trabalho nessa igreja e na sua vida e na minha vida individualmente, Ele vai completar. Isso é uma promessa. Ele vai completar. Não estamos todos no mesmo nível ainda. Alguns de nós dá mais trabalho para o Senhor do que outros. Não tem problema. A promessa é que Ele vai completar a tarefa. Ele vai completar com a sua igreja mundial. Ele vai completar com a igreja Capel Brasília. Mas acima de tudo, Ele quer completar na sua e na minha vida individualmente. Que Deus abençoe. Que nós tenhamos um cântico no coração. De gratidão em primeiro lugar. Pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Que nós tenhamos um senso profundo de gratidão. Porque tudo que nós tivemos tido não é do nosso mérito, mas é por aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós, para nós e por nós. Que nós tenhamos um profundo senso de quem nós somos. Filhos do Deus Altíssimo. Viemos das mãos desse Criador e um dia Ele vai restaurar isso. Estamos aqui com um propósito específico. Específico. Antes de todo e qualquer outro, glorificar o Deus do céu. E não perdemos de vista que nós temos um futuro glorioso pela frente. O pastor Mark Phelan, num batismo na Assembleia Geral de Santo Antônio, falou uma frase que eu não me esqueço. E ele disse, nós somos um movimento profético com um encontro marcado com o destino. Gostei disso. Nós somos um movimento profético com um encontro marcado com o destino. E esse encontro ele vai acontecer. Porque ele está nas mãos do Senhor e Ele prometeu. Ele prometeu. A questão fica comigo de crer ou não. E eu não tenho dúvida, baseado nas promessas da Bíblia, das coisas incríveis que estão para acontecer no futuro próximo. Incríveis. Incríveis. Que Deus nos encontre preparados para isto.
Que Deus nos encontre na condição de sermos instrumentos para que isto aconteça. Que Deus nos encontre capacitados para que as suas promessas encontrem eco de cumprimento na vida de cada um de nós. Que Deus nos encontre independente da nossa condição, de que igreja nós estamos, mas que nós tenhamos perante o Senhor um profundo senso de missão. Profundo senso de missão. E que ao botarmos a cabeça no travesseiro nesses 17 anos, nós tenhamos, dados pelo Espírito Santo de Deus, resposta para essas perguntas. Quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde é que nós vamos? Feliz aniversário para cá, para o Brasília. Que Deus nos abençoe. E que ao olharmos para trás, possamos ter convicção de que coisas maiores ainda Deus vai fazer por cada um de nós. Amém. Vamos nos levantar, cantar o hino de número 150. Não desistir. Isso vem logo. Número 150. Não desistir. Cristo vem logo. Vamos cantarmos juntos. Entusiasmo. Dias há, pensei, em que triste te senti, sem ter a esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Nossos homens somente. Este mundo já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Amém. Mulheres, minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez, porque ao olharmos para trás, podemos dizer, como tua profetiza, de que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nós esqueçamos da maneira como o Senhor nos guiou através do passado. Dá-nos, ó Pai, o senso de direção, dá-nos um senso de a quem nós pertencemos, dá-nos, ó Pai, a cada dia mais nesse mundo tribulado, o senso de direção do futuro e do que Tu esperas de cada um de nós. Pedimos a Tua bênção pelos Teus filhos que aqui congregam, que eles possam continuar entendendo o propósito Seu para a vida de cada um deles. Acima de tudo, ó Pai, nos dê a Tua bênção, nos dê a convicção e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos em nome dEle, nosso Senhor. Amém. Ei,
paz eu vou. Ouvi a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Silvio vai estar aqui, Silvio, lado esquerdo, cumprimentando a família da igreja, para que você já se direcione para o fellowship.